nós temos também o sinal de socorro, SOS. O sinal de SOS você entende como 3 objetos, o mais parecido possíveis, em ordem, ok? Então, se você tiver esses 3 objetos em ordem, é um pedido de socorro, alguém está precisando de ajuda. Você pode usar bolinhas, pode usar pedras, pode usar galhos, pode usar um monte de objetos juntos, né, caso eles sejam muito pequenos. E a ideia é você colocar eles em ordem. Se você por acaso estiver usando pedras e essas pedras não estiverem de tamanho igual, pode ser que elas fiquem parecendo, como o nosso quadro aqui, onde seria um pedido de socorro, porque o tamanho das pedras como se fosse uma seta, porque o tamanho das pedras é diferente. Então, por isso você deve usar pedras de tamanho igual. Mas, caso você tenha pedras de tamanho diferente, você irá colocar uma em cima da outra, beleza? Então, você colocando as pedras de tamanho diferente, as 3, a maior embaixo e a menor em cima, é um pedido de socorro, porque você não dispõe de objetos iguais para colocar em linha, beleza? Então, é uma alternativa que você pode fazer. Então, se o tamanho é igual, beleza, coloca do lado. Mas se o tamanho é diferente, para não ficar parecendo com aquela seta, nós colocamos em cima um do outro. Show? Então, mostrando aqui para vocês o quadro completo, para você ter uma noção melhor. Quando elas são do mesmo tamanho, SOS. De tamanho diferente, vai ficar parecendo uma seta. Show? A mesma coisa com as estacas. As estacas para ter um SOS tem que ser do mesmo tamanho, ou muito próximos. Se for uma diferença desse tipo aqui, então ela vai ser uma seta. Então você tem que prestar bastante atenção em relação ao tamanho dos objetos que você está usando, tá? Então, por isso, eu aconselho vocês usarem o SOS do modelo de baixo. E caso tiver que usar uma seta, usar, por exemplo, essa aqui, que não tem como você confundir com um outro sinal de pista, ou usar a seta convencional mesmo, que é uma seta que você encontra até em trânsito, tudo quanto é lugar. Ok? Então é muito mais fácil. Em relação ao desenho que a gente estava fazendo ali, que eu estava fazendo, do mato puxando para o lado, que era uma seta, você também consegue fazer um SOS, onde no SOS estaria apontado para cima e 3 um ao lado do outro, ficando assim. Eu não desenho muito bem não, mas é mais ou menos isso. Então seria os 3 puxando para cima, ok? Não puxando para o lado, e um ao lado do outro. Seria um SOS, ok? Diferente da seta, que é um só e aponta para o lado. Você puxa um lado para o lado e amarra ele. Ele vai ficar naquela posição, ok? Nós temos aqui também o X, caminho a ser evitado. Bom, não tem segredo nenhum, é simplesmente um X que você deve colocar onde a pessoa não deve seguir adiante, certo? Por exemplo, se você tiver um caminho que se divide em 3 caminhos e 2 deles não é para ser seguido, você vai nos 2 caminhos e faz um X que não deve ser seguido. E no caminho que deve ser seguido, você coloca a seta para a pessoa seguir adiante, ok? Por exemplo, se você tiver aqui nessa seguinte situação, seguindo a trilha de baixo para cima, né? Você vai seguindo por aqui, siga toda velocidade, chegou aqui, o caminho se divide em 2. Esse sinal de pista, você pode ver que eles são sempre feitos à direita do caminho. Mas neste caso, você não precisa fazer na direita. Você pode fazer no meio do caminho a ser evitado. Ok? É bom que ele fica mais visível. Você faz no meio do caminho mesmo. Se puder pegar um galho grande e fazer uma coisa exageradamente absurda, grande no meio do caminho, para a pessoa realmente parar e ver aquilo ali, faça. Tá? Principalmente se lá tiver alguma situação de perigo. Tá? Naquele caso, desenha uma bomba ali. Tá? Então assim, você pega e faz um X bem grande no meio do caminho. Se você quiser andar um pouquinho para lá só para fazer mais um X, para caso a pessoa não vê o primeiro, né, e ela agarrar no segundo, pode ser feito. Se um pouquinho depois tiver um sinal de perigo, você quiser fazer um sinal de perigo, o triângulo, e mandando ela voltar para trás, pode fazer também, porque é realmente uma situação que ela não deve seguir adiante. Tá? Então você pode andar mais um pouquinho e fazer um daqueles sinais ali para fazer ela voltar, falar que é perigoso, não siga adiante.
don't go, beleza? E demais você vai seguindo, fazendo os outros sinais de pista à direita mesmo. Show? Bom, nós temos também o arco e flecha. Siga a toda velocidade nessa direção. Robin Hood está na área. Se segura. Acelera. Significa simplesmente para você correr, queimar chão. Tá de bicicleta? Pedala mais depressa. Simplesmente você tirar o pé do freio e acelerar. Por causa de quê? Sei lá. Pode ser que tenha um enxame de abelha ali, é melhor você passar zarpado, ou então aproveitar a inclinação do terreno para você, sei lá, enfim, vai ter algum motivo para isso. Simplesmente você acelera. Ele tem algumas variações, tá? Que além da seta, tem aquele símbolo, onde, deixa eu desenhar aqui rapidinho, uma improvisação, onde você tem a sua seta normal, né? E você simplesmente coloca mais uma ponta no meio dela, né? Não é uma ponta então. Então isso aqui é o mesmo que o arco e flecha. Muito torto aqui, mas são a mesma coisa, tá? É uma variação dele. Significa siga a toda velocidade nesta direção. Temos aqui também este sinal, esse triângulo, que não significa presença de pirâmide. Ele é simplesmente sinal de perigo, ok? Pode ser que haja um perigo naquela região. Esse perigo ele pode ser um perigo animal, né? Um animal que possa te morder, venenoso, alguma picada de enxame de abelha, por exemplo. Pode ser também alguma coisa da natureza, como deslizamento de terra ou correnteza muito forte, né? Então alguma coisa que possa oferecer perigo naquela área, nós utilizamos o triângulo, simbolizando que ali há um perigo. Uma diferença dele para aquele outro sinal que dissemos antes, SOS, é que no SOS alguém está precisando de ajuda, ou seja, já aconteceu alguma coisa ruim e alguém precisa de ajuda, precisa de socorro. No caso do perigo, essa coisa ruim ainda não aconteceu, simplesmente há um perigo, ok? Há um perigo que deve ser evitado, ou seja, fique alerta. Você pode usar um junto com o outro, ou seja, informando que ali é um perigo, ou seja, alguém ainda pode se machucar e alguém já se machucou e está precisando de ajuda. Então você pode usar um ao lado do outro, não tem problema, certo? Mas quando há somente perigo, não quer dizer que alguém já esteja precisando de ajuda. Só pode acontecer. Fique alerta. Nós temos também água potável, ou seja, própria para o consumo. Pode beber, pode fazer alimento com ela, certo? Você pode inclusive também usar esse sinal de pista junto com a seta, informando água potável nessa direção. Um exemplozinho seria o seguinte: vamos supor que você esteja seguindo um caminho, ok? E esse caminho está mandando você ir para cima, certo? E ele continua mandando você ir para cima. Mas no meio do caminho nós temos uma fonte de água naquela outra direção. Então, esse sinal de pista, ele está simplesmente informando que, desviando um pouquinho do caminho, nós temos aqui uma fonte de água. Pode ser que essa fonte seja uma mina de água, né, de água potável, aparecendo mais no mato, né? E você vai ali, toma a água e volta a seguir o seu caminho, certo? Algumas pessoas podem até confundir o fato de ter a seta, dizendo que o caminho não, é naquela direção ali. Pode ter água potável, mas é ali que a gente tem que seguir o caminho. Mas na verdade não é isso, tá? É simplesmente para o cara poder beber uma água e voltar a seguir a rota dele. Para evitar esse tipo de coisa, por exemplo, temos nossa água ali, você faz um X depois. Ou seja, a pessoa, se por acaso achar que para lá é onde que ela tem que ir, ela vai se deparar com um X de caminho a evitar. Então ela tem que fazer o quê? Bom, não tem como passar para cá, alguma coisa está errada. Por isso que a pessoa tem que usar um pouquinho a cabeça, não ficar com a visão muito limitada. Então ela vai acabar voltando e vai achar outro sinal de pista. Ah, não, era para seguir para cima, ali é só água para beber, certo?
Então, nesse caso, bota um X depois para, por acaso, se alguém confundir, ela não continuar seguindo por ali e acabar voltando, certo? Então, usem a cabeça. Nós temos também, né, a água não potável, que é o mesmo desenho do anterior, apenas com um X sobrepondo. Ou seja, água imprópria para o consumo. Não quer dizer que você não possa encostar na água, né? Não é um ácido, é simplesmente que ela não é própria para você beber, fazer um alimento, alguma coisa do tipo, tá? Ou seja, pode ser que o sinal de pista esteja dizendo atravesse o rio, mas a água ao mesmo tempo é imprópria para o consumo. Então atravesse o rio sem beber água, né? Não se afogue, simplesmente atravesse, beleza? Então ele significa água não potável. Você pode inclusive também fazer os sinais de pista juntando a água não potável com o perigo, se fica melhor. Você juntando esses dois sinais de pista, você também consegue fazer um símbolo diferente, indicando que a água é imprópria para o consumo. Preciso pagar. Deixa eu virar. Então, você pode fazer uma água potável, por exemplo, nessa direção. Eu não sou água, não me bebam. Nós podemos fazer uma água não potável, beleza? Fica muito feio o símbolo, também acho. Nós podemos fazer também com um círculo, fazer o símbolo de água potável nessa direção, certo? E podemos fazer um sinal de perigo. Água não potável, ok? Se quiser apontar a direção, nessa direção, certo? Se você for colocar o sinal com uma fonte de água muito próximo, né? Se você estiver do lado de uma bica, por exemplo, você não precisa colocar nessa direção, a pessoa está vendo que a bica está ali do lado. Mas se for uma coisa que tiver um caminho, que se tiver que andar mais um pouco, você pode botar a seta para a pessoa saber, não, é nessa direção e não naquela, certo? A seta não é obrigatória, só se não tiver tão visível assim essa fonte de água, ok? Então você pode utilizar esses formatos. Tem um formato também que eu acabei encontrando, que não é muito usual, que seria com um quadrado. Você fazer um quadrado indicando que haveria água naquela direção. Ele é um meio termo entre um e outro. Essa água aqui, por exemplo, você pode, por exemplo, lavar as mãos, entendeu? Mas você não pode beber a água. Ou seria uma água que ela não é tão limpa assim para você consumir, mas você pode, por exemplo, se lavar nela. Se está sujo, você pode se lavar nela, entendeu? Ou seja, você pode, sei lá, lavar algum objeto seu, talvez até uma panela. Ou seja, ela não é tão limpa, mas também não é tão poluída assim, certo? Ele seria o meio termo. Então essa coisa de meio termo é uma coisa que você tem que definir muito bem, entendeu? Então assim, é melhor usar os sinais de pistas mais usuais para você não ficar se embolando tanto assim, ok? Com X e os sem X são os mais simples, os mais usados, ok? Esse daqui com sinal de perigo também é bastante usado, tá? Mas procura não inventar muita moda, principalmente que vai ficar muita coisa na cabeça dos jovens, né? Muita coisa que nesse vídeo que já tem coisa pra caramba e ainda tem muito mais.